A Bíblia não tem ponto final, Deus não calou. A Bíblia é sem dúvida um livro sagrado, o mais completo de todos os tempos, e, talvez por isso, a sociedade cristã como conhecemos hoje em nenhum momento pondera crescer ou diminuir algum livro da Bíblia. Mas para começar a entender o foco desta abordagem centremos, inicialmente, em inspiração divina. Muitos são os que acreditam que Deus ainda fala, revelando situações e sua vontade aos homens. Cumprindo o versículo que diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas, Amós 3:7. Se somos continuistas então acreditamos que toda revelação vinda de Deus é igual a qualquer verso da Bíblia, porque Jesus mesmo disse que não só do pão viverá o homem mas também de toda palavra que procede da boca de Deus, Mateus 4:4. Nisso está explícito que toda palavra que procede da boca de Deus vivifica. Ou somos cessacionistas ou acreditamos que a Bíblia não é um livro selado, pois ao falar da Bíblia falamos da palavra de Deus, e se ainda Deus revela, ainda há palavras que vivificam que não são as contidas na Bíblia e que se acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, essas palavras fariam parte da Bíblia e ela não seria um livro escrito por mais de 1500 anos, mas seria o livro que está sendo escrito há mais de 3400 anos. Vamos aqui analisar alguns pontos. Deus revelou a lei a Moisés e estava estabelecido a forma como os israelitas viveriam, tendo lei e a maneira de buscar a Deus então a Bíblia apenas contendo o Pentateuco teria terminado, porém não foi assim, mas se escreveram livros como Josué, a compilação dos Salmos, essencialmente os livros proféticos. O último, dos livros, foi escrito aproximadamente 500 anos antes de Cristo, o famoso período intertestamental e dissemos que é um período em que Deus se calou. O provérbio 29:18 diz, não havendo profecia o povo se corrompe, mas o que guarda a lei esse é feliz. Evidenciando dois detalhes. 1. É necessário que haja profecia para que o povo se mantenha no caminho de Deus, tal como aconteceu com o povo israelita principalmente em Êxodos, Reis, Crônicas e Juízes onde o povo precisou muitas vezes ser corrigido para voltar nos caminhos de Deus. Isso foi feito sempre com alguma palavra profética o que implica a existência de profetas nessa época. 2. Existem as pessoas que se mantendo na verdade permanecem felizes, ou seja, salvos. O que deixa evidente que ainda haverá os remanescentes, mesmo que o povo seja agredido, perseguido, criminalizado e ainda haverá homens que não estarão corrompidos. Que guardam o evangelho genuíno, ou que, pelo menos, tentam e por Deus não condenar nenhum inocente permanecem salvos. Isso deixa claro que precisamos profecias para nos encorajar, para nos corrigir e avisar. Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Falo de precisamos, me colocando no lugar do povo, ou seja, aqueles que se corrompem, pois é vontade do Pai que nenhuma das ovelhas dadas a Jesus se percam. Se não temos revelação nos últimos dias, isso quer dizer que Deus está calado há aproximadamente 2000 anos, o que é preocupante. Por que dizer que a Bíblia previu todas as catástrofes, guerras, doenças e fome é ser generalista? Pois aconteceram milhares de guerras em 2000 anos, mas cremos que em tudo quanto aconteceu temos um Deus que previne por meio dos seus profetas, ou Deus não avisou? Por crer que o meu Deus é incapaz de mentir sou obrigado a tomar a posição que sustenta a ideia de que ao contrário do que Paulo aconselha, 1 Tessalonicenses 5:20 não desprezeis as profecias, nós ignoramos as profecias que Deus foi dando nos últimos séculos. E se dissermos que tudo já foi profetizado estaremos a dizer que nenhum profeta pode confirmar uma profecia. E que a vinda de Jesus teria sido profetizada por apenas um profeta, o que é de facto absurdo. Assim ficamos com muitos dilemas. 1. Quem é o profeta hoje? 2. O que o profeta revela hoje? 3. Como definir que palavra deveria ser canonizada? 4. Como evitar que palavras falsas sejam inseridas no cânone? 5. O que testifica um profeta hoje? 6. O que testifica uma profecia hoje? 7. Os livros de Ellen White devem ser canonizados? 8. Quem é o inspirado por Deus? 9. O que é a palavra de Deus?
Eu não tenho respostas para algumas dessas perguntas e para outras posso talvez não satisfazer, mas que são perguntas muito pertinentes, dignas de alguma atenção pelos estudiosos da palavra e pelos teólogos, pois para um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não importa só buscar o que ele disse há milênios, mas também o que ele disse durante esses milênios e o que está dizendo no presente século, bem como quem são os seus profetas hoje. Tudo o que se fala neste vídeo é baseado no livro Revelados a Revelados. Link na descrição.